Queremos convidar, então, o nosso próximo palestrante, José Luiz Pinho Leite Gordon, que está de maneira online conosco, até porque não foi possível estar aqui com a gente, em razão de uma agenda de última hora em Brasília. Formado em Economia pela Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com várias publicações na área da indústria e inovação, foi assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, diretor de Planejamento e Gestão da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, secretário executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento e presidente da Embrapi, e a partir de 2023, janeiro, assumiu como diretor de Desenvolvimento Produtivo, Comércio Exterior e Inovação do BNDES. Aliás, faço o registro, José Luiz também, nós temos aqui o representante da Gerência de Inteligência de Mercado do BNDES, agradeço, Márcio Henriques. Márcio está conosco? Márcio, obrigado, Márcio, viu? Obrigado por nos prestigiar. Márcio Henrique está aqui conosco presencialmente. José Luiz Pinho Leite Gordon, muito obrigado pela presença. Nosso bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite para poder participar do evento de hoje, em especial a deputada Luísa Canziani, que fez esse contato, né, uma grande parlamentar que tem feito um trabalho muito brilhante aí no nosso Congresso Nacional, e poder falar aí com vocês na cidade, poder apresentar um pouquinho o que o BNDES tem feito. Eu, infelizmente, não vou poder ficar muito além do que já tinha sido combinado, então eu vou ter que fazer uma fala um pouco mais rápida, porque eu tenho uma série de outros compromissos, mas o Márcio está aí e vai poder conversar com todos os empresários e todos que estão aí presentes para poder falar um pouquinho sobre o BNDES. Eu acho que o que eu queria colocar aqui, o recado que eu vou dar nesses 10, 15 minutos que eu vou conseguir ficar, primeiro que a importância da indústria química para o país, né? A indústria química do país brasileira já chegou a ser a quarta maior do mundo, né? Hoje ela é a sexta maior do mundo, né? E eu acho que nós temos um trabalho aí ao longo dos próximos 4 anos, ao longo da gestão do presidente Lula, de trazer a indústria química de volta para que ela seja a quarta maior do mundo. Acho que isso é um trabalho bem importante. Nós temos trabalhado aí para a neoindustrialização do país. O presidente Mercadante, aqui no BNDES, tem defendido fortemente a gente ter uma nova indústria, né? Uma indústria verde, sustentável, inovativa. E a gente não pode pensar num setor industrial, numa neoindustrialização, sem pensar no setor químico, né? A indústria química pode ser chamada de a indústria das indústrias, né? Porque ela passa por todos os setores da economia precisam, né, da indústria química, precisam, desde baterias, a parte automotiva, todo mundo precisa da indústria química, então é fundamental que a gente tenha uma indústria mais forte, uma indústria mais competitiva, e o setor químico é fundamental, e vamos tentar trabalhar para que a gente possa trazer a indústria química de sexta para quarta novamente. Eu acho que essa é a grande agenda, a agenda que está colocada, a agenda da reindustrialização, né? A gente não pode falar, o setor agro, super importante, estratégico para o país, também precisa da indústria química, né? Precisa de fertilizantes, né? Então a indústria química tem um papel transversal aí para toda a economia, né? Para a gente ter, por exemplo, um agro aí mais forte, a gente precisa da indústria química. Então, eu acho que as discussões de hoje, colocada nesse evento, acho que são fundamentais. Eu queria falar um pouquinho sobre como o BNDES, né? Eu vou tentar falar de forma muito rápida aqui, como o BNDES pretende fazer isso, e o Márcio, que está aí, depois pode conversar com quem está aí presencialmente, para poder esclarecer mais dúvidas, falar das linhas, das novas ações que o banco pretende cumprir no próximo período, nesses próximos 4 anos do presidente Lula. Então, alguns dados que eu acho que são importantes para que vocês possam entender o que aconteceu, né? O setor industrial brasileiro já chegou ali na década de 80 a representar 30%, quase 40% do PIB nacional, e hoje representa em torno entre 11% e 12%, né? Houve uma grande queda do setor industrial, e o setor industrial ele é importante, por exemplo, para o setor de serviços, né? O setor de serviços de maior complexidade
aqueles que atendem o setor industrial, dependem, né, da demanda da indústria. Se a gente não tem uma indústria, a gente não consegue demandar isso para o setor. Se não tem indústria, não consegue demandar serviços de alta complexidade tecnológica. O setor agro, tão importante para o país e tão relevante, né, e que a gente quer que seja ainda mais relevante, depende de fertilizantes, de máquinas e equipamentos, né, que são feitos pela indústria. Então, a indústria é estratégica para todo o país. E uma indústria nacional forte ajuda a fortalecer todo o resto da economia, né? O setor industrial é importante porque gera empregos de qualidade, né? Gera empregos bem remunerados. Então, o BNDES tem um papel estratégico e sempre teve de apoiar o setor industrial, mas isso veio caindo muito ao longo principalmente dos últimos 6 anos, houve uma queda brusca, né? Entre 2000 e 2010, o BNDES, do seu desembolso, 45% em média do seu desembolso era para o setor industrial. Nos últimos 6 anos, passou para menos de 20%, em média 18%. Ou seja, o BNDES deixou de apoiar o setor industrial num momento tão importante, o setor industrial precisava do apoio do Banco de Desenvolvimento. O papel de um banco de desenvolvimento é ajudar, né, entre eles, ajudar o setor industrial, por exemplo, no momento que ele estava perdendo participação e dar a sua relativa importância para o país. Um setor industrial relevante tem que ser um setor industrial inovador, né? O BNDES, que já chegou a ter 6% da sua, em 2010, 6% do seu desembolso foi para a atividade de inovação, no último ano, em 2022, foi menos de 1%. Né? No caso do BNDES específico, praticamente fecharam a área de inovação do Banco de Desenvolvimento. Se a gente quer pensar em apoio a uma indústria química forte, uma indústria química competitiva, para trazê-la de sexta para quarta, normalmente ela precisa ser inovadora, né? Novas bases sustentáveis, né? Então, para isso, ela precisa de inovação e o Banco de Desenvolvimento tem um papel de apoiar, porque inovação tem muito risco, né? Você sabe, você imagina onde você quer chegar, você não sabe como você vai chegar, se vai chegar, e para isso você precisa ter um Banco de Desenvolvimento que corre maior risco e ajude. Além disso, um setor industrial, para ele ser mais competitivo, para ele ganhar mercado, ele precisa exportar, porque o Brasil representa apenas 1,5% da exportação mundial, né? Nós temos todo o resto do mundo para ganhar mercado, né? Então é fundamental que um banco de desenvolvimento como o BNDES apoie a exportação. Em 2010, o BNDES apoiou em torno de 11 bilhões de dólares para a exportação do setor industrial. No ano passado, isso caiu para 600 milhões de dólares, ou seja, uma queda muito brusca. E o BNDES tomou como decisão, agora na atual gestão do presidente Lula, do presidente Mercadante do BNDES, que vai voltar a apoiar o setor industrial. Nós vamos apoiar, né, a industrialização. O BNDES vai ser uma instituição estratégica. Não é à toa que recriou a diretoria responsável por essa agenda, né, que é a minha diretoria, que está ligada ao desenvolvimento produtivo, à inovação e ao comércio exterior, para que a gente possa botar o BNDES para ajudar o setor industrial a ser mais inovador. E a indústria química, obviamente, está aí entre uma das nossas prioridades, né? Ela tem um papel estratégico, como eu já coloquei inicialmente. Algumas coisas que o banco tem feito aí ao longo desse período, eu acho que vale a pena a gente destacar como é que o BNDES pretende entrar nessa agenda de neoindustrialização para retomar patamares anteriores, né? Não sei se nós vamos chegar aos 45% de desembolso do setor industrial, mas pelo menos 30% de desembolso do setor industrial, retomar a atividade de inovação, do apoio do banco à inovação tão relevante, né? Uma indústria química inovadora que possa trabalhar aí pensando em agendas de futuro, né? Como toda a agenda, por exemplo, de transição energética, né? Que o setor químico tem um papel estratégico, né? Então é fundamental. Se a gente for discutir aí hidrogênio verde, tem toda uma série de discussões de inovação que precisam ser feitas, né? Para essa agenda de descarbonização que envolve a transição energética, o setor químico tem um papel estratégico. Pensar a agenda de fertilizantes, né? Nós temos que o Brasil, se eu não me engano, eu acho que importa quase 85% de fertilizantes, né? Então, nós precisamos trazer aqui para dentro a produção de fertilizantes e entrar na agenda de biofertilizantes também, né? E aí você tem um grande componente de inovação, de desenvolvimento tecnológico, a química verde, né? Também tem muito componente de inovação, então o BNDES vai entrar nessa agenda apoiando o setor industrial. E nós temos que ajudar também o setor empresarial a exportar, porque quando ele exporta, ele ganha mercado, ele tem novas fontes de demanda, e ele pode crescer e gerar mais empregos aqui no Brasil.
Então, partindo desse tripé, aumentar a capacidade produtiva do Brasil, investimento industrial, aumentar a inovação e aumentar a exportação, o BNDES, né, vem trabalhando fortemente para apoiar o setor industrial. Algumas coisas que nós temos feito, né, tão importantes. Primeiramente, a primeira ação que foi feita foi criar uma taxa de juros correta para apoiar o setor que quer inovar. Hoje o BNDES tem uma taxa que chama-se TLP, que é uma taxa que, além de alta, durante muito período ficou acima da Selic, né? E hoje nós estamos vendo uma Selic altíssima. Ela oscila, porque ela depende da variação mensal da inflação, o que significa que o empresário, principalmente aquele pequeno empresário, não consegue saber quanto de recurso ele vai pagar no mês, porque isso varia mês a mês, porque ele é uma taxa que tem ainda um componente, a inflação mensal. Né? Isso compromete muito o fluxo de caixa dos empresários. E, além disso, é uma taxa altíssima, que chega a 15%, 16% ao ano, ou seja, para atividade de inovação é algo absolutamente incompatível, né? Com aquele empresário que quer correr risco, quer investir em inovação. Então, eu agradeço muito ao Congresso Nacional, né? Tanto a Câmara quanto o Senado, que aprovou agora uma taxa chamada TR, né? Que é a taxa de referência para o apoio à inovação, que é uma taxa que está hoje em 2%, né? Mais ou menos ao ano, mais o spread do banco, né? Então vai ter um custo aí mais aí, o spread do banco é o custo do banco, mas fica extremamente barata para quem quer investir em inovação e correr risco. Então, essa foi uma agenda super importante, foi aprovada, isso dada para vocês verem a importância, né, da agenda de inovação para o BNDES, para o governo do presidente Lula. Nós aprovamos a primeira mudança na taxa do BNDES, foi o foco para a inovação, onde, a partir de agora, nós vamos poder apoiar os empresários a inovarem com TR, o que é. Então, já aproveito para convidar os empresários para virem buscar esse recurso. O Márcio está aí, podem conversar com ele. É um recurso barato e que a gente pretende apoiar muito o setor industrial. Essa mesma taxa também pode apoiar a digitalização, né? Então, a gente sabe que o futuro depende das empresas estarem digitalizadas. Então, eles também vão apoiar a digitalização com TR, uma taxa bem atrativa e bem relevante. A segunda ação que nós fizemos, com foco em apoiar as pequenas empresas, para que elas possam receber crédito, nós fizemos todo um redesenho do fundo garantidor do BNDES, que é focado em médias e pequenas empresas. Nós fizemos toda uma reorganização financeira no banco, e hoje colocamos disponíveis 21 bilhões para as pequenas e médias empresas com nosso fundo garantidor, para que eles possam pegar recursos, né, que nós disponibilizamos. Então, aí vocês podem utilizar aí tanto os bancos, as pequenas empresas, né, tantos bancos privados, como o BRDE, Conta Fomento Paraná, para utilizarem esse recurso a partir do fundo garantidor do BNDES. Então, mas tem mais 21 bilhões que nós colocamos. Sobre a TR, voltar um pouquinho na TR, são 5 bilhões por ano que nós estamos apoiando para a inovação, que significa, nos próximos 4 anos, 20 bilhões para a inovação. Então, é bastante recurso e nós queremos ter bons projetos para apoiar as empresas do setor químico e de outros setores que possam estar participando. Uma outra ação que nós fizemos, nós colocamos para aquelas empresas que querem expandir sua capacidade produtiva, investir ainda mais, nós criamos uma linha que deve variar em dólar, obviamente para aquelas empresas que têm recebíveis em dólar, né, que são exportadoras, pequenas, grandes, médias, que são exportadoras, que elas têm um hedge natural, porque a oscilação do câmbio não varia para elas, e elas podem investir em máquinas, equipamentos, expansão de capacidade, e a taxa vai ficar entre 5,5% e 7,5% ao ano, né, por um período de 10 anos, com carência de 2 anos. Então, aquelas empresas podem pegar uma linha em dólar, que fica bem atraente, para elas poderem 5,5%, 7% fixo, em 10 anos, com uma carência de 2 anos. Então, nós estamos conseguindo chegar nas pequenas empresas agora, nós estamos fazendo uma taxa de inovação atraente para os empresários poderem inovar, e nós estamos também criando capacidade de investimento. Uma ação que nós vamos lançar logo mais, nós estamos trabalhando muito em parceria com a FINEP, né, é lançar um programa para os ambientes inovadores, ou como se chama hoje modernamente os parques tecnológicos. Agora se chama um conceito mais moderno, chama-se ambientes inovadores, que não é restrito a um local,
mas um ambiente que pode envolver até outras cidades. Nós pretendemos lançar um grande programa de ambientes inovadores, né? Vamos lançar em conjunto para poder estimular a atividade de inovação de startups, pequenas empresas, empresas grandes com centros de pesquisa, com universidades, estimular a interação universidade-empresa. Isso é bem relevante, né? Então, vamos lançar alguns ambientes inovadores pelo país, em parceria com a FINEP. Além disso, nós temos uma parceria muito grande para atender projetos das empresas inovadoras, por exemplo, do setor químico com a Embrapi. O BNDES transferiu parte dos seus recursos não reembolsáveis para a Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a qual eu tive o prazer de ser presidente, para que ela possa disseminar a interação universidade e empresa. Aí no estado do Paraná existem algumas instituições, existem também outras espalhadas pelo Brasil que podem atender o setor químico, com recursos não reembolsáveis. Em alguns casos, até 50% do projeto pode ser apoiado com não reembolsável. E o que o governo pretende lançar aí no próximo, logo no próximo mês, a política industrial de inovação, né? Uma política que vai ser baseada em missões, em grandes missões de país, né? Missões que estão ligadas à agenda de descarbonização, à agenda verde, à agenda social. E essas missões hoje são fundamentalmente uma agroindústria sustentável e digitalizada, complexo industrial da saúde, o setor de defesa, o complexo da defesa, infraestrutura sustentável, que inclui mobilidade urbana, cidades inteligentes, a descarbonização, transição energética e bioeconomia, e a área de transformação digital. Então, são 6 grandes missões que vão ajudar o setor industrial. E, obviamente, o setor químico, né, vai fazer parte, a área de fertilizantes super importante, hidrogênio verde, toda a parte de gás, né, fundamental, e biometano, por exemplo, uma agenda muito importante. Então, tem uma série de agendas aí importantes que eu acho que o setor químico vai ser extremamente relevante para que essas missões possam ser cumpridas. Como eu coloquei aqui inicialmente, né, o setor químico pode ser considerado a indústria das indústrias, porque ela é transversal a todas elas. Então, ela vai ser fundamental e essencial para essa agenda verde, para essa agenda de descarbonização, né, para que a gente possa agregar mais valor, para a gente pensar em novos materiais, né? Então, a química é fundamental e estratégica para essa agenda. Então, eu acho que a gente está vendo um novo cenário, pensando no futuro, com uma indústria mais forte, mais robusta, e uma indústria também mais exportadora. O BNDES está trabalhando com uma agenda de exportação muito forte. Nós acabamos de lançar uma linha de 2 bilhões de reais, que nós pretendemos lançar inicialmente, mas pretendemos lançar mais 2 bilhões, onde nós reduzimos o nosso spread em 60%, o spread é o custo do banco, né? Nós reduzimos 60% para apoiar mais o setor industrial. Então, convido aqueles empresários que querem exportar a conhecer essa linha de pré-embarque, né? Nós lançamos há 20 dias 2 bilhões, em 20 dias já foram demandados 1,2 bi, mas assim que esse dinheiro acabar, nós precisamos colocar mais 2 bi, né? Então, essa é a ideia. Então, nós temos uma série de ações fundamentais e estratégicas para apoiar o setor industrial e, obviamente, o setor químico, dada a relevância dele para o país e a transversalidade dele, vai ser muito importante. Então, eu acho que é isso, de certa forma, que eu tinha para falar, porque, como eu falei, em função do atraso, eu tenho outras agendas aqui, eu não vou conseguir me estender muito mais, algumas outras coisas que eu gostaria de falar, mas, de certa forma, é o que eu tenho para falar isso. Ó. Convido o setor empresarial a estar próximo do BNDES, a agenda de inovação vai ser nossa prioridade, vamos trabalhar criando ambientes de inovação, estamos com a TR para inovação, e vamos trabalhar para ter um setor industrial mais competitivo. E aí, o setor químico é fundamental. O Márcio vai estar aí, pode esclarecer maior dúvidas sobre as nossas linhas. Agradeço o convite para poder participar, uma pena não poder ficar um pouco mais de tempo, poder falar um pouquinho mais sobre algumas ações, encolhi um pouquinho a minha apresentação. Agradecer à deputada Luísa Canziani, mais uma vez, que está fazendo um trabalho fantástico no Congresso Nacional, e desejo um bom dia aí para todos os senhores. Muito obrigado. Muito que agradecemos. Obrigado, José Luiz Pinho Leite Gordon, diretamente de Brasília, em razão da agenda, e agenda de última hora, não pôde estar presente conosco. Mas o José Luiz já citou o Márcio. Márcio, por gentileza, posso convidá-lo aqui, quebrar um pouquinho o protocolo, para fazer um complemento, trazer informações complementares importantes. Márcio Henriques, da Gerência de Inteligência de Mercado do BNDES. Obrigado, Márcio, pela presença, muito nos honra. Por favor. Bom,
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Prometo que não vou segurar todo mundo aqui para o coffee break, vou falar bem rapidinho. Eu vim lá do BNDES, a gente está... Ontem foi aniversário de 71 anos do banco, né? Então, a gente está nessa semana com uma série de eventos, mas o Gordon pediu que eu viesse aqui, falou que era muito importante que tivesse alguém do banco aqui presencialmente. Então, me coloco à disposição aqui para quem quiser conversar depois ali no coffee break. Mas, assim, eu só queria falar brevemente, reforçar duas mensagens que o Gordon falou aqui, né? A primeira delas é que o BNDES volta a apoiar a inovação depois de um período em que o assunto perdeu relevância, perdeu importância dentro do banco. Eu estou aqui num ambiente, né, conhecendo esse ambiente de vocês aqui, que é um ambiente altamente inovador, para estimular a inovação. Então, a primeira mensagem é: o banco volta a ter linhas de financiamento à inovação, volta a ter linhas não reembolsáveis de apoio à inovação. Então, a gente tem parceria com a Embrapi, a gente tem o fundo tecnológico, que é recurso que o BNDES tira do seu lucro para apoiar a inovação. Então, o BNDES volta a fazer parte desse ecossistema. E a ideia é que isso aconteça de maneira integrada. Então, a gente sabe que o governo, em diversas esferas, tem mecanismos de apoio à inovação, a gente tem o BNDES, tem FINEP, tem Embrapi. Então, a intenção é que a gente atue de maneira organizada e integrada, cada um apoiando determinada etapa desse processo longo e difícil que é de você trazer inovação para o mercado. E a segunda mensagem que eu queria reforçar é que, como o Gordon falou também, a gente está em discussão semanalmente, indo a Brasília para falar sobre a nova política industrial. O Brasil vai voltar a ter uma política industrial, e essa política industrial ela vai ser muito baseada em inovação, porque o neologismo, né, que o pessoal tem usado, que é a neoindustrialização, que não é simplesmente buscar que o Brasil alcance níveis de industrialização maior do que os do passado recente, mas que essa industrialização se dê em novas bases, e para se dar em novas bases é necessário que sejam introduzidas inovações. Então, toda a discussão, eu vou a Brasília semanalmente, e toda a discussão que se dá lá no âmbito de todos os ministérios presentes, porque os assuntos são os mais variados possíveis, é de que o papel do governo nesse, né, e o Ministério do Desenvolvimento é o coordenador de tudo isso, o papel do governo nesse momento tem que ser de estimular que seja possível o desenvolvimento industrial em novas bases. A gente sabe que o Brasil tem uma posição muito privilegiada em termos de, mundialmente falando, em termos de matriz energética, em termos de potencial de geração de crédito de carbono, em termos de inovação nos mais variados setores, saúde, química, enfim. Então, a gente sabe que existe um potencial muito grande para o país alcançar aí ao longo desses próximos anos. E a gente sabe que política industrial não é política que se constrói para 4 anos, a política industrial é uma política que se constrói para 10, 20 anos. Então, é a partir daí que você começa a colher resultados. Com essa mentalidade que está sendo montada, essa política industrial tem como foco descarbonização, como o Gordon falou, novos materiais, o complexo da saúde, então, a agricultura, então, tudo isso passa pela indústria química e de materiais. Então, o recado que fica, que eu gostaria de deixar aqui, de reforçar a mensagem do Gordon, é de que voltaremos a ter instrumentos para apoiar a inovação e para apoiar o setor químico, e há uma preocupação ainda maior do que a do BNDES, é uma preocupação no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, de que haja um esforço para se estimular o desenvolvimento da indústria brasileira sob novas bases. Então, a mensagem que eu queria só reforçar aqui é essa. Mais uma vez, me coloco à disposição para quem quiser conversar reservadamente, e desejo a todos aí um bom evento ao longo do dia. Bom, obrigado, Márcio. Mas, Márcio, por favor, aqui receba do Odirley um presente e um carinho nosso respeito ao BNDES. Obrigado pela presença.
Márcio Henriques e Odilei Florencio trazendo aí para você. Obrigado, viu? Pela presença. Obrigado. Nosso presidente, Márcio Henriques, obrigado, Odilei.